Oi, pessoal, bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente vai mergulhar numa questão que, olha, é antiga, mas sempre volta, né? Qual é a coisa mais grandiosa do mundo? É uma pergunta e tanto. Com certeza. E a nossa base para essa exploração é um clássico com esse título mesmo, do Henry Drummond. Era um discurso que virou livro e chegou até nós digitalizado. Isso. Basicamente, ele está buscando o summum bonum, né? Aquilo que realmente importa mais na vida. O bem supremo é. E o Drummond, ele argumenta que tem uma virtude específica que supera todas as outras. Inclusive a fé, que para muita gente é o pilar de tudo. Exato, ele vai direto nesse ponto. E ele faz isso analisando um texto bíblico super conhecido, 1 Coríntios 13. Começa com aquele: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor... Seria como um metal que soa. Uhum. E termina com aquela afirmação forte: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. É o clímax do capítulo, né? Então, a nossa missão aqui é tentar entender por que Drummond, seguindo esse raciocínio do apóstolo Paulo, chega nessa conclusão e o que isso significa para a gente na prática. E é uma afirmação, sim, bem ousada, né? Colocar o amor acima da fé, principalmente naquele contexto religioso em que o Drummond estava falando. E eu imagino que sim. Mas o interessante é que o autor, Paulo, uma figura central no início do cristianismo, ele faz esse contraste de propósito. Não é que ele gostasse mais de amor, pessoalmente falando. Ah, não. Não no início. Quer dizer, ele era conhecido mais pela intensidade, até pela perseguição religiosa antes de se converter. Mencionam a mão manchada de sangue dele. Nossa. Então, essa conclusão sobre o amor parece ter vindo de uma convicção mais profunda mesmo, que foi desenvolvida nele. E não é uma ideia isolada no Novo Testamento. Tem mais gente falando disso. Tem. Pedro fala em ter amor ardente acima de tudo, e João é super direto. Deus é amor. Ponto. E tem aquela ideia fundamental de Paulo também. O amor é o cumprimento da lei. O que isso quer dizer exatamente? Que se a gente ama de verdade, a Deus é o próximo, naturalmente a gente já está cumprindo a essência de todos os mandamentos, sabe? Não matar, não roubar, honrar pai e mãe. Ah, entendi. O agir correto vira uma consequência do amor, e não um esforço pesado para seguir regra por regra. Faz sentido pensar assim. Que o amor não é só um sentimento, mas, tipo, a engrenagem principal de uma vida boa. O sistema operacional do caráter, digamos. Boa analogia essa, do sistema operacional. E o Drummond, ele organiza essa exploração do texto de um jeito bem lógico, né? Primeiro, ele mostra como Paulo contrasta o amor com outros dons. Sim, coisas muito valorizadas na época. Depois ele analisa os componentes do amor que você mencionou. E por fim, ele defende por que o amor é supremo, porque ele dura. Exato. A estrutura é essa. Então vamos começar por esse contraste. Como o amor se sai na comparação com outras coisas que a gente admira? Bom, Paulo começa com algo que impressionava muito: a eloquência, a capacidade de falar bonito, de mover multidões com palavras. O poder da oratória. Isso. Mas ele diz: se eu falar como os anjos, mas não tiver amor, sou como um sino barulhento. Que imagem, né? Um barulho vazio. Exatamente. Um discurso pode ser perfeito tecnicamente, mas se não tem sentimento genuíno por trás, soa oco, não conecta de verdade. A gente sente isso, né? A diferença entre palavras e presença real. Som total. A autenticidade é tudo. E ele não para na eloquência, certo? A comparação fica mais séria. Fica. Ele menciona dons espirituais como profecia, entender grandes mistérios, ter todo o conhecimento e até uma fé gigante, capaz de mover montanhas. Coisas que parecem um máximo. Uau! E mesmo assim... Mesmo assim, a conclusão é esturrecedora. Sem amor, eu nada sou. Nada. Zero. Pesado. E aí volta a comparação com a fé. Porque o amor seria maior. Então, Drummond usa uma lógica interessante aqui. Ele diz que a fé é um meio. É o que nos conecta a Deus. Ok, a ponte. Isso, a ponte. Mas qual o objetivo de atravessar a ponte? É chegar do outro lado? É se tornar mais parecido com Deus. E se a natureza essencial de Deus é amor, maior que o meio, que o caminho para chegar lá? Entendi a lógica.
É tipo dizer que o tesouro é mais importante que o mapa. Perfeito. E como fica a caridade? Tipo, doar para os pobres, ajudar quem precisa. Isso não é o amor na prática? Muita gente confunde, né? Pois é uma ótima pergunta porque parece a mesma coisa. Mas Paulo diferencia. Ele diz que mesmo que alguém distribua todos os seus bens, ou até, olha que extremo, entregue o corpo para ser queimado, Nossa, o sacrifício máximo. sem amor, nada disso aproveita. A caridade, nesse sentido de doar coisas, é vista como uma das formas que o amor pode tomar, mas não é o amor em si completo. Como assim? É possível doar por outros motivos, né? Obrigação, para parecer bom, para aliviar a própria culpa, por conveniência. Verdade. O amor genuíno pode levar a doar, claro. Mas talvez ele se manifeste de outras formas mais importantes naquele momento, ou leve a um tipo diferente de ajuda mais profunda. A doação é um ato. O amor é o caráter por trás do ato. Isso conecta com aquela ideia que você mencionou, que achei muito forte, sobre o que realmente comunica uma mensagem duradoura. Sim, o exemplo que Drummond usa do missionário David Livingstone na África. Anos depois, as pessoas lá, que mal entendiam a língua dele, Sim, lembravam dele como o bondoso doutor. Não eram as palavras difíceis ou os feitos missionários que tinham ficado na memória delas. Era o quê? O caráter amoroso que elas sentiram nele. puxa vida. A mensagem principal que a gente transmite não está só no que a gente diz ou faz, mas em quem a gente é. O caráter moldado pelo amor. Essa é a linguagem que todo mundo entende, em qualquer lugar. É a primeira grande lição, então. O impacto que fica vem da qualidade do nosso ser, não só do nosso fazer. Exatamente, é profundo isso. Ok, depois de mostrar que o amor supera esses outros dons, como Drummond e Paulo analisam o que é esse amor? Você falou de um espectro. Isso, o Drummond usa essa metáfora bonita do espectro do amor. Pensa na luz branca. Quando passa por um prisma, ela se decompõe nas cores do arco-íris. Certo. Vermelho, laranja. Pois é. Paulo, nesse texto de Coríntios, através do prisma do seu intelecto inspirado, como diz Drummond, decompõe o amor nos seus ingredientes essenciais. E quais são esses ingredientes? São coisas muito difíceis, muito elevadas? E aí que está a surpresa. Não são virtudes heróicas, místicas, inatingíveis. São qualidades bem pé no chão, sabe? Coisas do dia a dia mesmo. Ah, é? É como se a coisa mais grandiosa do mundo fosse construída com tijolinhos bem comuns que todo mundo pode pegar e usar. Que tijolos são esses, então? Quais são os componentes principais desse espectro do amor? Drummond destaca 9, olhando ali para os versículos. Paciência, que é o amor que espera, que suporta com calma. Ok. Benignidade, que é ser ativamente bom, gentil, fazer o bem. Amor em ação. Isso. Generosidade, que é o amor que não tem inveja, que fica feliz com o sucesso do outro. Humildade, não se achar, não se vangloriar. Importante. Muito. Cortesia, agir com respeito, boas maneiras, o amor nos detalhes sociais. Altruísmo, não buscar só o que é seu, pensar no outro. Esse é difícil. Inocência, no sentido de não suspeitar mal dos outros, de dar um voto de confiança. E, por fim, sinceridade, que se alegra com a verdade e não com a fofoca ou a injustiça. Nossa, é uma lista e tanto. Mas o interessante é isso que você falou. São todas qualidades que a gente vê ou não vê nas nossas relações diárias, né? Em casa, no trabalho. Exatamente. Não é sobre rituais ou doutrinas complexas aqui. É sobre como a gente vive e trata as pessoas. Traz a espiritualidade para o chão da fábrica, para o escritório, para a cozinha. Muito bom. Podemos explorar alguns desses ingredientes um pouquinho mais? A benignidade, por exemplo, o ser bom ativamente. Claro, a benignidade é isso, amor ativo. Drummond lembra que grande parte da vida registrada de Cristo foi gasta simplesmente fazendo o bem. Coisas pequenas muitas vezes, tornando as pessoas mais felizes. Curando, consolando. Isso, ele até cita uma frase forte. A maior coisa que um homem pode fazer por seu Pai Celestial é ser bondoso com alguns de seus outros filhos. Uau! E a bondade, pensa bem, é relativamente fácil de praticar, tem um impacto gigante e de alguma forma sempre volta pra gente.
Não é tentar agradar por interesse, sabe? É genuinamente dar prazer, aliviar o fardo de alguém. Faz toda a diferença. E a humildade vem logo depois complementando. Fez o bem? Ótimo. Não precisa sair contando para todo mundo nem ficar se parabenizando. O amor verdadeiro se esconde até de si mesmo, diz ele. Interessante. E o altruísmo, o não buscar os seus interesses, você disse que é um desafio. Como Drummond vê isso? Vai contra a nossa cultura do eu primeiro, né? Totalmente. A leitura de Drummond é bem radical. Não é só tipo, hoje eu vou abrir mão do meu lugar na fila. É mais profundo. É fundamentalmente tirar o eu do centro da equação da vida. Eita. É a ideia de que a verdadeira felicidade, a verdadeira grandeza, não está em ter e receber, mas em dar e servir. Lembra do quem quiser ser grande que sirva? Vem daí. Faz sentido. E a cortesia? Parece algo menor, etiqueta social. Pois é, mas para Drummond é amor em ninharias. É a aplicação do respeito, da consideração nos pequenos gestos do dia a dia. Um coração que tem amor de verdade se reflete em boas maneiras naturais, em qualquer ambiente. Não é falsidade, é respeito genuíno. Entendi. Agora, aquele que me pegou de surpresa na lista foi o bom humor. Ou a falta de irritabilidade. A gente não costuma pensar nisso como algo tão central espiritualmente. É verdade. E o Drummond pega pesado nesse ponto. Ele chama o mau humor de vício dos virtuosos. Dos virtuosas? Como assim? Porque muitas vezes pessoas que são ótimas em várias outras áreas, honestas, trabalhadoras, até religiosas, tropeçam feio aqui. Ficam irritadiças, reclamonas, amargas. Conheço alguns, ou sou um às vezes. Todos nós, né? Ele faz uma comparação muito forte usando a parábola do filho pródigo e o irmão mais velho. O pródigo cometeu aqueles pecados óbvios, do corpo, digamos. Gastou tudo, viveu de forma irresponsável. Certo. Mas o irmão mais velho, esse tinha os pecados da disposição. Mau humor, ressentimento, ciúme, justiça própria, crítica. Uma profunda falta de amor. Qual pecado é pior aos olhos de Deus? Drummond pergunta. Talvez esses contra o amor sejam até mais graves. Forte isso. O mau humor constante, ele diz, é como um ácido. Corrói tudo por dentro. Destrói relacionamentos, lares. É um sintoma claro de que o amor não está no comando da nossa natureza interior. É sinal de um problema mais fundo. Nossa, isso dá muito o que pensar. Tá, então se essas são as qualidades, os ingredientes, a pergunta óbvia é: como a gente desenvolve isso tudo? No meio da correria, do estresse, das pessoas difíceis, não parece ser só apertar um botão, né? Definitivamente não é um botão. Drummond é claro nisso. A vida é a nossa sala de aula para aprender a amar. Ele tem uma frase ótima. A vida não é um feriado, mas uma educação. Gosto disso, uma educação. Exato. Pense em qualquer habilidade. Tocar um instrumento, praticar um esporte. Como a gente fica bom? Praticando, muito. Pois é. Drummond diz que o mesmo vale para o caráter, para ser uma boa pessoa. A força interior, a beleza espiritual, vem do exercício da alma. E as dificuldades, as pessoas irritantes, as frustrações do dia a dia... Esses são os exercícios. São o nosso material didático. São as oportunidades que Deus nos dá para exercitar paciência, humildade, generosidade, autocontrole. Ele até cita Goethe. O talento se desenvolve na solidão, o caráter na correnteza do mundo. Uau! Precisa estar no meio do furacão para aprender. Precisa das interações, dos desafios, para forjar essas qualidades. Não dá para aprender a nadar sem entrar na água. Entendi. Mas a prática sozinha, ela é suficiente? É só uma questão de ter disciplina, de se esforçar mais para ser paciente, mais para ser gentil? Ótima pergunta. E aqui entra uma chave importantíssima no pensamento de Drummond. Ele argumenta que o amor, assim como a luz branca, é mais do que a simples soma das suas partes, das cores. Não dá para simplesmente decidir, ok, a partir de hoje vou ser 10% mais paciente, 15% mais humilde e conseguir isso só pela força de vontade ou imitando alguém. O amor é um efeito. Um efeito. Qual é a causa, então?
Ele vai buscar a resposta lá em 1 João, num versículo que ele enfatiza. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. O porquê é a chave. A causa. O amor de Deus por nós vem primeiro. Exatamente. A percepção, a aceitação desse amor incondicional de Deus por nós. É isso que acende a chama do nosso amor. Primeiro amor de volta para ele. E depois, transbordando, amor pelos outros. Então o processo seria tipo, contemplar esse amor de Cristo, Isso, sentir-se amado por ele, isso, começar a amar de volta, isso. E ser gradualmente transformado por esse amor, passando a conseguir amar as outras pessoas de verdade. É um processo que Drummond chama de contágio ou indução. Você mencionou uma analogia do ímã antes, né? Mencionei. É dele. Um pedaço de ferro comum. Se você deixa ele perto de um ímã permanente por um tempo, o que acontece? Ele fica magnetizado também. Exato. Da mesma forma, diz Drummond, ao permanecer perto de Cristo, contemplando quem Ele é, seu amor, seu sacrifício, a gente é como que magnetizado por esse amor. E aí a gente começa a atrair e a ser atraído de uma forma nova, amorosa. Que legal essa imagem. Ele até conta uma história rápida de um pregador, Edward Irving, que visitou um menino muito doente, quase morrendo. O pregador só chegou perto e disse, meu menino, Deus te ama. E foi embora. Só isso. Só. E Drummond diz que aquela simples frase, a súbita percepção de ser amado por Deus, teria transformado completamente a perspectiva daquele menino nos seus últimos momentos. Então, não tem mistério, segundo essa visão. A gente ama porque ele nos amou primeiro. A fonte não está na gente, está nele. Entendi. A prática é o exercício, mas a energia para praticar vem dessa conexão, dessa fonte divina. Perfeitamente colocado. Isso nos leva, então, à última parte do argumento de Drummond e Paulo. Por que, afinal de contas, o amor é considerado supremo? A coisa mais grandiosa. A razão final que Paulo dá é, bem direta, é porque ele dura. Simples assim. O amor nunca falha, nunca acaba. E ele contrasta isso com outras coisas que pareciam super importantes, né? Exato. Coisas que pareciam permanentes na época, mas que são passageiras. Por exemplo, as profecias. Elas falham, no sentido de que se cumprem e aí acabou a função delas. Certo. As línguas. O dom específico de falar em outras línguas, que existia na igreja primitiva, aquilo cessou. E mesmo as línguas que a gente fala hoje, elas mudam, evoluem, algumas morrem, o latim, o grego antigo. Verdade. E aí ele inclui uma coisa que surpreende muita gente, o conhecimento. Ele diz que o conhecimento há de passar. Essa parte sempre me intrigou. Parece quase anti-intelectual. Desvalorizar o conhecimento. É uma afirmação ousada, sem dúvida. Mas a ideia, como Drummond interpreta, não é desprezar o conhecimento. Longe disso. É reconhecer a sua temporalidade, a sua relatividade. Como assim? O conhecimento científico de hoje supera o de ontem, que supera o de anteontem. Livros de medicina, por exemplo, ficam desatualizados muito rápido. Drummond conta que um professor amigo dele jogava fora livros com mais de 10 anos. Nossa! Tecnologias são superadas. O que a gente sabe hoje sobre o universo é muito mais do que sabiam há 100 anos. E daqui a 100 anos, o nosso conhecimento atual vai parecer incompleto, talvez até errado em alguns pontos. Paulo diz que agora vemos como por espelho, em enigma, de forma obscura. Entendi. O conhecimento é valioso, mas é sempre uma fotografia parcial, que vai ser atualizada. Exato. É ferramenta. É importante, mas não é a essência final permanente daquilo que somos ou do universo. Então, o que permanece de verdade? Paulo conclui o raciocínio. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor, estes 3. Mas o maior destes é o amor. E por que o amor é o maior dos 3 que permanecem? A interpretação comum que Drummond segue é que talvez a fé, um dia, quando estivermos na presença de Deus, se transforme em visão. A gente não vai mais precisar crer no que não vê, porque estaremos vendo. Faz sentido. E a esperança, da mesma forma, talvez se transforme em realização, em fruição. Aquilo que esperávamos chegou. Ok. Mas o amor, se Deus é amor, como diz João, então o amor tem que continuar para sempre.
Ele é a própria natureza da realidade última. A atmosfera do céu, digamos, seria a moeda corrente do universo eterno. Uau, a moeda corrente, gostei disso. É a única coisa que, essencialmente, a gente leva desta vida para a próxima. Aquilo que somos, o nosso caráter moldado pelo amor, transcende o que a gente fez ou o que a gente sabia. Essa ideia de permanência, ela conecta o amor diretamente com a ideia de vida eterna, então. Exatamente. O que o Evangelho promete, na visão de Drummond, não é só paz, ou descanso, ou segurança. É vida. Vida abundante, cheia de significado, cheia de propósito. E o que nos faz querer viver? O que dá sentido à vida? Geralmente são os laços de amor, né? Amar alguém, ser amado por alguém. É isso que nos faz querer acordar amanhã. Muitas vezes a falta de amor está na raiz da perda de vontade de viver. Viver é amar. É verdade. E a própria definição que Cristo dá para a vida eterna lá no Evangelho de João é conhecer a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Conhecer a Deus. E se Deus é amor, conhecer a Deus é conhecer o amor. Exato. Portanto, a equação final seria amor igual vida. E se o amor nunca falha, a vida também não. Essa é a filosofia por trás da supremacia do amor. Sua durabilidade, sua identidade com a própria vida eterna. Isso coloca uma urgência em viver esse amor agora, né? Não é algo para depois da morte. Com certeza absoluta. Não é um prêmio que a gente ganha na linha de chegada se não correu a corrida. Drummond é bem direto nisso, chega a ser duro. Ele diz que não há destino pior neste mundo do que viver e envelhecer sozinho, sem amar e sem ser amado. Pesado, mas faz refletir. Estar perdido nessa perspectiva não é necessariamente sobre ir para o inferno depois. É sobre estar numa condição não regenerada agora, uma vida sem amor. E ser salvo é o contrário, é entrar numa vida de amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele, porque Deus é amor. É uma condição presente. Certo, então, para a gente recapitular essa jornada incrível com Drummond, a coisa mais grandiosa do mundo é o amor. Mas não o amor abstrato, né? É um conjunto bem prático de virtudes, paciência, bondade, humildade. Generosidade, cortesia, altruísmo, bom humor, inocência, sinceridade. Isso, que a gente aprende na escola da vida, com muita prática. Mas a energia para isso, a fonte, vem da nossa resposta ao amor de Deus que recebemos primeiro. Exatamente. E ele é suprema porque é a única coisa que realmente dura, que permanece, que se identifica com a própria vida. Drummond até sugere um exercício prático, né? Lê esse capítulo 13 de Coríntios com frequência. Sugere sim. Semanalmente, talvez até diariamente por um tempo, para manter esses ingredientes frescos na mente, para se avaliar honestamente. Qualquer ato, por menor que seja, feito em amor, tem um valor eterno. E ele conecta tudo isso no final com aquela passagem do julgamento final em Mateus, não é? Conecta. E é uma conexão poderosa, porque o critério de avaliação ali naquela descrição não parece ser como eu criei, ou qual doutrina eu segui, ou quantos milagres eu fiz. Qual é o critério, então? Parece ser como eu amei. O foco está nas ações simples de compaixão, nas caridades comuns da vida, como diz Drummond. Tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era estrangeiro e me acolhestes. Ações bem concretas. Muito concretas. E o interessante é que o julgamento ali parece incidir mais sobre os pecados de omissão. Tive fome e não me destes de comer. A ausência dessas ações simples de amor é que revela que o Espírito de Cristo, o Espírito de amor, não estava realmente presente e ativo na vida daquela pessoa. Entendi. A falta de ação mostra a falta da fonte interior. Exatamente. Mesmo um gesto mínimo, como um copo de água fria dado em nome de Cristo, em espírito de amor, teria um valor imenso. O verdadeiro teste, no fim das contas, seria esse: como o amor se manifestou ou não na nossa vida prática. Isso nos deixa com uma bela reflexão final, eu acho. Se o Drummond tiver certo, e os momentos em que a gente realmente vive, aqueles que ficam na memória e têm valor eterno, são esses momentos de atos de amor, mesmo os pequenos, os que ninguém vê.
Que oportunidade discreta de praticar, sei lá, a paciência no trânsito, a benignidade com o colega difícil, o altruísmo numa pequena decisão, a sinceridade numa conversa. Que oportunidades dessas pode surgir hoje no nosso caminho? Boa pergunta. Eterno. Como é que a gente pode, mais conscientemente, tentar tecer esses ingredientes do amor nas nossas interações diárias, transformando o comum em algo com valor mais profundo, né? Fica aí a reflexão.